Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que bom que nós podemos ter o privilégio de, através da tecnologia, termos este culto familiar, recebermos a palavra de Deus no aconchego dos nossos lares. Já iniciamos nossos cultos presenciais nas terças em Picadas do Sul, retornaremos no próximo domingo em Forquilhas, na comunidade de Campinas. Colônia Santana ainda aguardaremos um pouco, em função do espaço que é restrito, que é pequeno, mas assim que possível também queremos retornar em Colônia Santana. Enquanto não for possível, e para quem não puder estar nos cultos presenciais, nós queremos continuar transmitindo a mensagem de Deus através dessa tecnologia, que para nós nesse momento se torna bênção. E nós estamos reunidos nesse culto, mesmo que à distância, mas como família da fé. E quem está conosco é esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe? Pai querido, obrigado por tua palavra viva, obrigado pela vida, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo perdão e as tuas misericórdias sobre nós. Nós entregamos a ti este momento e confiamos para que na tua graça, no teu agir, tu estejas transformando a vida de cada um de nós. Por isso oramos em nome de Cristo. Amém. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força é a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força, a nossa salvação. Tu serás a alegria no nosso coração. O Senhor é a nossa força, a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Muito bem, queridos. Eu quero trazer como palavra para nós, no dia de hoje, nesta mensagem, o tema Como uma Criança. Ontem, dia 12 de outubro, é o dia, foi comemorado o Dia da Criança. Esse dia famoso, importante, que bom, né? As crianças têm algo a nos ensinar, muito importante. E ter um dia para comemorar o Dia das Crianças, até para que elas se alegrem, mesmo que tenha muito comércio em tudo isso, mas poder dar um abraço, um beijo, um carinho, quem sabe até um mimo, independente do valor,
torna eles mais alegres, contentes, eles esperam por esses momentos. E não tem nada de errado em a gente poder comemorar com eles. Mas eu quero trazer aquilo que a palavra de Deus fala sobre as crianças para nós. E é interessante, porque imagino que todos vocês já devem ter ouvido, né, muitas outras vezes mensagens, eu já preguei várias vezes mensagens sobre crianças, e que eu vou trazer talvez não seja nada novo, mas é importante, porque a palavra de Deus sempre quer fazer com que o nosso coração entenda como Deus é e como Deus age conosco. E Jesus usou crianças para exemplificar o amor de Deus. Por isso, queridos, eu quero trazer como palavra para hoje uma palavra de Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16, uma palavra que eu sei que é muito conhecida de todos nós e que diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Querida, essa palavra, ela traz alguns pontos, ela é muito rica, traz muitas coisas, mas eu quero trazer alguns pontos importantes para que a gente possa refletir, meditar e pensar sobre a nossa vida com Deus. A primeira coisa, para quem é pai e mãe, eu sou pai, né? Sou casado com a Silvane, que é mãe, e nós dois temos 2 filhos maravilhosos, Natanael e a Raquel. Natanael de 13 anos, a Raquel de 6 anos, filhos amados que Deus colocou na nossa vida para que possamos aprender com eles e tentar, pela misericórdia de Deus, ensinar algo para eles. E aí, queridos, quando nós nos tornamos pais, algo maravilhoso acontece conosco. Eu lembro, né, quando nasceu meu filho Natanael, e também lembro quando nasceu a minha filha Raquel, o encanto que traz ver aquele bebezinho, aquele ser tão pequenininho, nessa vida que nasce de uma forma tão milagrosa, tão maravilhosa, e vai crescendo, e de repente é dado à luz, né, pela mãe, na maternidade, e aí a gente vê, né, aquele bebezinho, e de repente ele começa a se desenvolver e crescer. O Natanael já está maior do que eu, embora não precise muito para isso, né? Mas é algo encantador a paternidade e a maternidade, mesmo que não sejam filhos às vezes biológicos, mas filhos do coração, ou mesmo para quem não teve a oportunidade de ter um filho, uma filha, mas que é tio, tia, que é padrinho, madrinha, que acompanha seus familiares que têm crianças. Todos nós vamos percebendo que a vida é algo maravilhoso, foi criado por Deus. E quando nós nos tornamos pais, nós percebemos como o amor de Deus é intenso, porque a gente passa a amar essas figurinhas de uma forma muito intensa, maravilhosa, nós nos encantamos com eles, às vezes nos entristecemos, porque eles também são pecadores, mas quando eu olho para essa passagem, agora como pai, eu percebo como seria legal, interessante, estar lá naquele momento, levando os meus filhos para que Jesus tocasse a vida deles e os abençoasse. Sabe, queridos, um dos desejos magníficos que tem no coração de um pai e de uma mãe é que seus filhos sejam abençoados por Deus. E, amados, Deus quer abençoar os nossos filhos. E Ele faz isso, só que nós precisamos aprender a entregá-los a Deus. É importante. A gente faz isso nós, como evangélicos luteranos, já a partir do batismo, quando levamos eles à igreja, né? Quando é orado com eles, e principalmente quando no batismo nós colocamos eles sob a graça e a misericórdia de Deus. É maravilhoso quando a gente pode saber que esse Deus Todo-Poderoso olha para eles também de uma forma tão especial como olha para cada um de nós.
E isso nos dá um conforto e uma alegria muito grande. Então eu entendo aqueles pais que levaram seus filhos para serem abençoados por Jesus. Se eu estivesse lá, eu teria brigado com os discípulos, eu teria tentado achar um jeito de poder levar com que eles chegassem até Jesus e recebessem essa bênção de Jesus. E sabe, queridos, mesmo que nós não temos a presença física de Jesus, mas Ele em Espírito, né, o Espírito Santo de Deus habita e vive entre nós, e nós podemos orar por os nossos filhos, consagrá-los a Deus e pedir que Deus os abençoe. E a melhor forma para que essa bênção não fique apenas como um momento único no passado, mas que ele se torne concreto, é que nós ensinemos os nossos filhos de que é um Deus Todo-Poderoso que os ama e que morreu por eles na cruz para perdoar os seus pecados. E que esse Jesus quer acompanhá-los sempre, por toda a vida. Por isso o Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. É maravilhoso que nós pais queiramos que os nossos filhos sejam abençoados por Deus. E para que permaneçam dentro dessa bênção que foi dada por Jesus lá na cruz, nós precisamos nos esmerar em ensiná-los para que compreendam desde cedo a salvação que receberam, o presente maravilhoso que é a graça de Deus para a sua vida, a eternidade, as coisas de Deus. Ensiná-los a orar, ensiná-los a ler a Bíblia, ensiná-los as historinhas, isso é maravilhoso. Daquilo que estiver ao nosso alcance, fazer de tudo para que eles compreendam a salvação e vivam dentro dela. Jesus os ama e quer abençoá-los. Cabe a nós colocá-los diante de Deus e como pais e mães precisamos ser os discipuladores dos nossos filhos, ensinarmos nossos filhos a caminhar com Jesus. Essa tarefa é nossa, não é em primeiro lugar a igreja, é em primeiro lugar nossa. Depois a gente pode pedir o auxílio da igreja, do pastor, dos professores do culto infantil, da liderança da igreja, que se façam trabalhos voltados para as crianças, mas o ensino começa em casa. Então, o primeiro desejo deve ser esse, que os nossos filhos sejam abençoados por Jesus. A segunda coisa, queridos, que nós podemos aprender com esse texto bíblico, é que ninguém é insignificante para Jesus. Porque na cultura daquela época, os filhos eram amados por seus pais. Mas para a sociedade em geral, principalmente para o mundo pagão, crianças não tinham importância, elas nem contavam no censo. Elas eram uma necessidade, estavam lá, mas elas não tinham valor na forma de ver a vida, porque elas não produziam nada, porque elas eram totalmente dependentes dos pais, porque, enfim, as crianças não tinham valor. E Jesus repreende os seus discípulos, porque quando ele vem os pais se debatendo para levarem os filhos até ele, e os discípulos estavam impedindo, na boa intenção, né? Porque eles não queriam incomodar o mestre, não queriam que essas crianças tirassem o tempo precioso desse homem que tinha tantas pessoas para curar, para atender, para abençoar. A intenção era boa, mas Jesus percebe e diz: não, deixa elas virem a mim, eu quero abençoá-las. Jesus traz as crianças para si, abençoa essas crianças e dá um ensino para os seus discípulos e para todas as pessoas que estavam lá, de que crianças são importantes para Jesus e de que Jesus não faz acepção de pessoas. O ensino para nós é esse também, querido. Jesus não... A gente pode ver em todos os evangelhos, em todas as atitudes de Jesus, que Jesus ele não via ninguém como insignificante. Jesus valorizava cada pessoa, independente da quantidade de pecado que essa pessoa tinha, independente da sua forma de vida, independente de quem ele era, do seu passado, do que ele fez, independente da sua cor ou da sua raça. Jesus amava todos e veio para todos e morreu na cruz para salvar a todos. Por isso nós temos que aprender também como cristãos. Quando Jesus recebe aquelas crianças dizendo: olha, eu amo todas as pessoas, todas têm significado, todas são valiosas, e por isso ele acolhe as crianças e abençoa aquelas crianças para a alegria daqueles pais. Então, queridos, Jesus valoriza cada um. A terceira coisa que nós podemos aprender com essa palavra é que Jesus pega aquelas crianças e aproveita o exemplo delas para ensinar os seus discípulos e ensinar a todos nós e todas aquelas pessoas que estavam lá ouvindo a Jesus naquele momento. Jesus diz
quem não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. Ele não está dizendo que as crianças eram perfeitas. A Bíblia diz que todos pecaram, todos nós já nascemos pecadores, já nascemos com o vírus do pecado em nós. Não existe pessoa que nasça perfeita, apenas Jesus foi perfeito. Mas todos nós já nascemos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. E as crianças também. E elas não são perfeitas. Quem tem filhos sabe disso. Vai percebendo que elas aprendem a mentir muito facilmente, que elas gostam de enganar, que elas tentam, fazem as suas travessuras e assim por diante. Então criança é pecador também. Não é isso que Jesus está... Mas Jesus está pegando o exemplo, a humildade das crianças, a simplicidade delas. Elas são simples. Elas têm uma sensibilidade muito grande. Elas têm uma confiança total, né? Crianças confiam nos seus pais de uma forma restrita. Elas se jogam no colo dos pais de uma forma impressionante. Crianças têm uma receptividade muito grande. Elas recebem as pessoas, né, quando a gente fala que vai vir uma visita, independente se seja adulto, se seja uma outra criança, as nossas crianças, elas ficam eufóricas, alegres, porque alguém vai chegar, e quando a visita vai embora, elas ficam tristes, porque elas estavam felizes, mesmo que a pessoa nem tenha dado atenção para elas, mas elas ficam tristes, porque tem alguém, elas gostam de ver, elas gostam de se relacionar, elas gostam de amizade, elas são sinceras nas suas amizades, se elas não gostaram de algo, elas dizem, têm essa facilidade, elas têm espontaneidade. E, amados, elas têm uma capacidade de perdoar muito grande. Elas ficam chateadas, brigam, e em segundos elas já se reconciliaram e esqueceram o que passou e voltam com toda a força à atividade com os seus amigos, como se nada tivesse acontecido. E assim poderíamos enumerar um monte de outras coisas que as crianças têm com muito mais facilidade do que nós adultos. Elas creem com mais facilidade. Elas não racionalizam tanto a fé. Elas se entregam a Deus com muito mais facilidade do que nós adultos. E por isso, queridos, é que Jesus diz, olha, quem não tiver essa capacidade de compreender Deus, como as crianças compreendem muito melhor do que nós adultos, terá dificuldade de entrar no reino dos céus, porque verá sempre um monte de empecilhos. Nós adultos temos nossa autoconfiança, nós queremos independência, nós somos orgulhosos, nós questionamos tudo. Não que não se possa questionar, queridos, mas muitas vezes nós questionamos mais do que deveria e nós achamos que não precisamos de Deus. E as crianças, elas com muita facilidade se entregam a Deus. Por isso, amados, é que essa palavra de Jesus, ela tem um significado muito grande para nós. Ela nos ensina que nós podemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Ela nos ensina que Deus abençoou aquelas crianças, quer abençoar as crianças, quer acompanhar, quer cuidar. E ela nos ensina que nós, adultos, podemos aprender com as crianças a recebermos com muito mais alegria, com muito mais disposição. Podemos aceitar a fé em Cristo de uma forma muito significativa. Que Deus abençoe para que eu e vocês, na fé, sejamos como crianças e deixemos que Jesus encha a nossa vida assim como as crianças o recebem com muita facilidade. Que Deus, através dessa palavra, fale ao meu e ao teu coração e que nos abençoe sempre. Amém. Vamos orar. Deus querido, obrigado porque Jesus tomou aquelas crianças, as abençoou e ensinou através delas que a fé pode ser algo simples, quando nós nos tornamos como crianças, quando nós aprendemos com as crianças a simplicidade da fé, a certeza e a confiança do teu cuidado para as nossas vidas, e isso faz com que a gente possa se jogar no teu colo e saber que tu estás conosco, que tu queres nos abençoar e cuidar da nossa vida de forma muito especial, como Jesus tomou aquelas crianças e cuidou delas. Que assim seja comigo e com cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Fica na paz do Senhor. Amém. Amém.